Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero trazer ao seu coração uma palavra. Eu esqueci de dar para os irmãos os lembretes, mas é tanta coisa. Negar a nós mesmos é também nos encontrar. Este é o tema. Negar a si mesmo é também se encontrar. Daniel capítulo 11. Abra comigo a sua Bíblia, Daniel capítulo 11. Vamos ler somente o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 11, versículo 32. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza. Eu quero ficar com esta parte B deste versículo. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco nesta manhã. Nos encoraja a uma vida de negar a nós mesmos, para sermos encontrados no nosso verdadeiro eu. Perdoe nossos pecados e falhas, ajuda-nos a conhecer-te, em nome de Jesus. Amém. Certo é que este capítulo de Daniel faz referência a uma profecia que Daniel recebe por meio de um anjo, descrevendo aquilo que haveria de acontecer futuramente e descrevendo também a ascensão e queda de reinos variados. Mas neste versículo em particular, fala de um momento em que um líder que virá ou que viria, que ele haveria de corromper, um líder corrompido que tentaria enganar e manipular pessoas para afastarem da aliança com o Senhor. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Quantos líderes nós temos visto afastando pessoas da verdadeira aliança de carregar a cruz? Quantos líderes, e diga-se de passagem, muitos deles evangélicos, nem vou usar a palavra cristão, evangélicos dizendo, ou na verdade, de alguma forma, incentivando as pessoas a não carregarem a cruz, como se este mundo era o nosso ponto final, ou é o nosso ponto final, sabe? Mas neste versículo em particular eu vejo algo lindo, eu vejo uma resiliência, uma força, que só tem aqueles que conhecem ao seu Deus. Isso é fantástico, irmãos. Em meio às lutas e às provas dos nossos dias, nós só haveremos conseguir vencer, sermos resilientes, se nós conhecermos o nosso Deus de verdade. Apesar dos desafios, se conhecermos o nosso Deus, nós haveremos de resistir firmemente no caminho certo. Este versículo de Daniel, ele é um versículo que serve para nós nos dias de hoje. É um versículo que nos alerta, é um lembrete, para nos lembrar que, apesar deste mundo que nós vivemos, cheio de engano e corrupção, nós precisamos permanecer firme na aliança que fizemos com o nosso Senhor. Nós precisamos permanecer firme na fé e no conhecimento do nosso Deus. Meu irmão, esse é um chamado a nós resistirmos ao fascínio do engano do nosso tempo.
Nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão da verdade, que é o nosso Deus, para agradar o tempo em que nós vivemos, quando esse tempo já declarou uma inimizade à palavra de Deus. Porque quando o tempo e a cultura colocam a palavra e a verdade de Deus como algo relativo, ela não está dando o devido lugar que o Senhor e a sua palavra devem ter nas nossas vidas, o primeiro lugar. Por isso, com todos aqueles que afrontam a palavra de Deus, nós não devemos aliançar. Escreva isso no seu coração. Todos que afrontam a palavra de Deus não são pessoas para a nossa aliança. Meu irmão, é através do nosso relacionamento com o nosso Deus é que nós vamos ter força e discernimento. Precisamos conhecer a Deus. E precisamos conhecer de Deus não só de ouvir falar, não só dos cultos de domingo e da quarta. Precisamos conhecer a Deus diariamente, diuturnamente. Nós precisamos comunicar esse Deus que nós servimos. Sabe, Daniel nos encoraja, na verdade, o anjo encorajou Daniel e na sua escrita ele nos encoraja a buscar para a nossa vida a orientação de Deus. Porque é nisso, na orientação de Deus, que faz-nos firmes no tempo de dificuldade. Meu irmão, e Daniel, de forma preciosa, ele nos dá alguns ensinamentos e eu quero considerar algumas verdades a despeito deste texto que nos provoca a conhecer ao Senhor como um movimento para a nossa resiliência e para a nossa força. A primeira lição que eu tiro desse texto é que nós precisamos da força que vem de Deus. Ele diz que nós haveríamos de fazer proezas se nós conhecêssemos ao nosso Deus, que nós haveríamos de ser fortalecidos se nós conhecêssemos ao nosso Deus. Por isso, a força que nós precisamos vem de Deus. E para isso, nós precisamos conhecê-lo. Porque não tem como nós desfrutarmos de Deus sem conhecê-lo. Sabe algo? É que Deus, Ele não ignora a nossa fragilidade. Por isso nós precisamos conhecê-lo. Por isso nós precisamos buscar força nele. Ele não nos tem neste mundo simplesmente jogado à nossa sorte. Ele se importa com a nossa fragilidade. Por isso nós precisamos do seu auxílio. O salmista escreve em 103:14, ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que nós somos pó. Ou seja, Deus conhece a nossa limitação e Ele deseja nos fortalecer. Eu acho que em conhecer as nossas fragilidades, talvez nós somos os mais descrentes das nossas próprias fragilidades. Por isso a gente acha que pode e podemos andar sem intervenção de Deus. Podemos fazer alguma coisa sem que o Senhor nos auxilie. Podemos chegar sem que o Senhor nos direcione o caminho. Meu irmão, isso só mostra o quanto nós não nos conhecemos. Mas Deus nos conhece, sabe que nós somos pó, sabe que nós somos frágeis. O Senhor se coloca, meu irmão, à disposição para que nós tenhamos força e façamos prodígio. O Senhor não permite que sobre nós caia peso maior do que as nossas forças. Por isso, por vezes, quando você ouve pessoas, meu Deus está me castigando, está muito duro. Meu irmão, você é forte para avançar mesmo na situação em que você está passando, porque o nosso Deus aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Então nós precisamos do Senhor, nós precisamos buscar essa força que vem dEle. Ele conhece as nossas estruturas, por isso é que Ele não nos dá mandamentos pesados,
Ele diz que o jugo dele é suave. Ou seja, ele sabe que nós não haveríamos de aguentar um jugo pesado, nem mesmo um fardo pesado. Ele tem misericórdia de nós. Por isso ele diz, olha, troque, o meu é suave, é leve, tome para ti. Ou seja, dependa de mim, experimente a força que há em mim, disponível para você. Meu irmão, nós, se precisamos correr atrás de algo ou de alguém, se chama Jesus. Não faça a sua vida ignorando Jesus, porque você não vai muito longe, porque você é limitado. Mas Jesus, que conhece ontem, hoje e já está no amanhã, Ele pode, e tem poder, e tem interesse de conduzir você no caminho da vida para a vida, para que o nome dEle seja glorificado e para que haja alegria no teu coração. Por vezes, quando a gente fala sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente pensa, meu Deus só quer toda a glória para Ele, e para mim mesmo, o que vai ter? Meu irmão, a glória vai ser sempre para Ele, mas agora a alegria de ver as coisas mudando, Ele reservou para você. Por isso confie nele, espere nele, sabendo que confiando nele nós haveremos de ter a alegria. A palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a provisão do Senhor acontece. A alegria. Sabe, o problema é que nós não nos enxergamos como alguém que necessita de ajuda do Senhor Deus. Obrigado, meu amor, que trouxe meu lencinho, eu esqueci. É que às vezes nós colocamos sobre os nossos próprios ombros fardo que Jesus quer tirar. Por isso nós sofremos, porque nós não estamos entendendo que Jesus só quer, como diz o irmão Clóvis, nos beneficiar. Jesus quer, irmão, trocar para que nós recebamos dele fardo leve. E nós não conseguimos olhar para nós como necessitado, porque nós temos uma mente cultural de que declarar a necessidade é como se fosse uma fraqueza, e nós não podemos declarar fraqueza. Só que com Jesus é o contrário, é diferente. Jesus quer que nós dependamos dele, e aí sim, quando a gente depende dele, ele vai nos fortalecer, e nós vamos cantar como o irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Se nós entendemos isso é bastante importante. O grande problema, meu irmão, é que nós olhamos para nós de uma forma muito arrogante, muitas das vezes, e julgamos-nos muito autossuficientes. E aí nós queremos começar a determinar as coisas para Deus, as coisas a respeito de Deus e a despeito da sua obra, da sua igreja. Nós queremos determinar. Tem que ser assim, é porque é assim, porque se não for, porque desde sempre. Meu irmão, dependa do Senhor. Dependa do Senhor e experimente estar na mão de um Deus poderoso. Já escreveu Jonathan Edwards, ele teve um sermão chamado Os Pecadores na Mão de um Deus Irado. E eu, parafraseando ele de uma forma positiva, eu vou te dizer, se coloca na mão de um Deus bondoso e misericordioso, experimenta, meu irmão, o prazer de depender dele, de esperar nele e de ser fortalecido por ele. Sabe, todas as vezes que eu penso em querer viver de forma autônoma, eu me lembro do Titanic. Todas as vezes que nós tentamos ignorar Deus dentro das causas e das coisas que o Senhor próprio fez para a sua glória, eu lembro do Titanic. Meu irmão, Titanic, na sua concepção, era um navio, para seu tempo, mais avançado e tecnológico. Tanto assim que os seus proprietários, imbuído de um senso de autoconfiança, de um orgulho, uma soberba tão grande, eles caíram no erro de dizer que nem Deus afundava o navio. Isso é perigoso, quando a gente acha que a gente pode sem Deus.
Sabe o que aconteceu com o Titanic? O Titanic iniciou uma viagem inaugural. Titanic sai da Inglaterra rumo aos Estados Unidos. Mas quando chega pelas águas de Canadá, fica lá. Não chegou sequer o destino. Meu irmão, você quer chegar no seu destino, o céu, amém? Confie em Deus, dependa de Deus, experimente ser fortalecido em Deus, para a glória do seu nome. Meu irmão, experimente a segurança que tem no Senhor Jesus. Sabe, nós precisamos entender isto, que o orgulho e a autossuficiência nos colocam num terreno muito escorregadio, nos coloca numa posição, irmã Eliane, de predisposição para a queda. Confiar em nós mesmos. A possibilidade grande de cair. Mas nós, se reconhecemos que nós dependemos do Senhor, é como o salmista escreve: em Deus faremos proeza, porque Ele é quem calçará os pés, porque é Ele quem calcará aos pés os nossos inimigos. Repara algo bastante importante aqui. A proeza é feita se nós estivermos no Senhor. E Jesus, Ele falando sobre a necessidade da nossa dependência, Ele vai falar em João 15,5, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Meu irmão, em quem você tem apoiado? Ou no que você tem depositado a sua confiança? Em você mesmo? Nas suas experiências? Porque já tenho, como o nosso irmão Manuel Paulo, 99 anos, eu tenho muita experiência. Será que é nela que você tem se apoiado? Eu tenho dito e falei ainda na sexta-feira na casa dele. Uma das coisas que para mim representa este servo do Senhor é a dependência dele pelo Senhor. O irmão Manuel Paulo tem 99 anos. Tem muitos com menos idades e não estão mais dando atenção àquilo que precisa dar atenção. Todas as vezes que eu vou na casa dele, ou na maioria das vezes, ele está escutando a Bíblia, porque os olhos não estão mais ajudando. Mas na sexta-feira teve algo inusitado, pastor Jarbas, que quando eu cheguei, ele estava sentado, ele botou a mão na camisa, ele tirou R$2 e estava assim, fazendo assim. Eu não sei se o que ele estava fazendo. Aí eu falei assim, meu Deus, será que ele está confundindo com o papel? E aí eu falei assim, irmão Manuel Paulo, que é isso que o irmão tem na mão? E nessa hora todo mundo ficou para esperar qual é a resposta dele. Ele parou, virou assim e falou assim, R$2. Eu falei, muito bem, o homem está com tato ainda, R$2, muito bem. Mas agora, quando eu vou lá, ele está escutando a Bíblia. Não pode ler, mas escuta. Por que precisamos da palavra? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. Então, se nós quisermos crescer na graça e no conhecimento, precisamos da palavra de Deus. E aí está um grande exemplo para nós. 99 anos e não afasta da palavra de Deus. E por que nós, com 50, 30, 20, 10, 18, a Bíblia para nós é quando viemos na igreja? Sabe, meu irmão, minha amada irmã, nós precisamos entender que a nossa força só é força se ela estiver vindo do nosso Senhor. Sabe, nós temos um hino que a gente gosta muito de cantar, eu particularmente, o hino 323, Castelo Forte, da autoria de Martinho Lutero. Tem uma frase que ele diz assim: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Meu irmão, se entrega nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa salvação vem do Senhor. A nossa força é fortalecida se do Senhor nós formos fortalecidos. Por isso, Daniel, ele escreve: se nós conhecermos o nosso Deus, nós vamos ser
fortalecidos. Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui desse texto de Daniel é que o Senhor, Ele abençoa os nossos esforços. Sabe, se de um lado é verdade que sem Deus não podemos fazer nada, de outro lado, é preciso nós termos em devida conta que Deus espera que nós façamos algo. Repara algo bastante importante. O Senhor não nos salvou para nós cruzarmos o braço. O Senhor não nos chamou e nos salvou para nós estarmos confortáveis dentro da nossa comunidade de fé. Repara, se de um lado nós não podemos fazer nada para que nós sejamos salvos, do outro, é muito verdade que Ele não nos salvou para continuar fazendo nada. Ele nos salvou para nós fazermos alguma coisa. Ele espera de nós alguma coisa. O Senhor, Ele ama honrar a nossa iniciativa. Ele honrou a iniciativa dos amigos de Lázaro. Quando chegou e falou, tira a pedra. Eles tiraram a pedra, iniciativa exponencial. Rolaram aquela pedra, era pesada. Sim, rolaram a pedra. Não sei se juntaram tantos homens, não sei, só sei que rolaram a pedra. E ele honrou a iniciativa deles. Ele chegou e falou, Lázaro, come here, vem cá. Eu quero tomar um café lá na sua casa, vem cá. E ele saiu. Lázaro saiu. Iniciativa dos irmãos. Deus, Ele abençoa nossos esforços. É por isso que o sábio diz, o preguiçoso vai aprender com formiga. Meu irmão, você já parou para ver, observar família ou formiga no trabalho? É um negócio exponencial. Eles não param. Eles, quando estão trabalhando, meu irmão, e olha, não tem muralha para eles. Não tem dificuldade para as formigas, não. Trabalha com um negócio exponencial. Pois é, tem uma causa o trabalho deles. É porque eles estão prevendo a necessidade desse trabalho. Agora, e nós? Que fomos salvos para trabalhar para o reino. Que fomos salvos para investir no reino. Que fomos salvos para ser instrumento do reino. Como nós estamos trabalhando? Qual tem sido o nosso trabalho? Qual tem sido o nosso esforço? O que tem nos parado na caminhada? O que tem nos parado, meu irmão? Sabe? Trabalhar sem depender de Deus é fracasso. Mas porque nós dependemos de Deus, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. O Senhor irá honrar o nosso esforço no trabalho de ver o reino do Senhor avançar nessa cidade. O Senhor irá honrar o nosso esforço no trabalho de ver a nossa casa salva, de ver esses bancos aos nossos lados cheios. Ele honrará os nossos esforços. Sabe o que Ele não vai fazer? Ele não vai fazer o que nós devemos fazer. Ele não vai descer e sair nas tardes de sábado, por exemplo, evangelizar no Iguaí. Ele não vai descer para, nos domingos, sair evangelizando no Iguaí. Ele não vai fazer isso. E quer saber mais uma coisa mais? Nada vai acontecer se nós simplesmente ficarmos de braços cruzados. Meu irmão, iniciativa. O Mar Vermelho abriu porque Moisés teve iniciativa de erguer uma vara. Jordão abriu porque os sacerdotes tiveram a iniciativa de começar a percorrer. Muro de Jericó veio abaixo porque o povo teve uma iniciativa de rodar por 7 vezes
Golias veio abaixo porque teve iniciativa de Davi se apresentar no campo de batalha. Iguaí vai ser transformada, esta igreja vai ser transformada se houver iniciativa de cada um de nós de fazer o que precisa fazer. Mas se nós sentamos no patamar ou na plataforma de diferença e de destaque, e vivemos apontando um e o outro, e não saímos da nossa conchinha, meu irmão, 2024 vai terminar como encerrou 2023. Pense nisso. Meu irmão, nós precisamos entender que o Senhor, Ele se move quando nós estamos nos movendo. Tudo isso aconteceu porque houve iniciativa. Deus, Ele fortalece aquele que é esforçado. Me diz uma coisa, a gente ora por fortalecimento, mas agora a gente não faz nada. Por que vamos querer força se a gente não está fazendo nada? Senhor, aumenta a nossa fé, mas em momento algum nós temos colocado nossa fé em ação. Por que Ele vai aumentar a nossa fé? Deus manda vidas para este lugar, mas por que Ele vai mandar se não é iniciativa nossa em ir buscar? Percebe que nós precisamos entender que Deus não nos salvou para parar, embora nós não podemos caminhar sem Ele? Ah, meu irmão, que maravilha! Deus, Ele dá força a quem faz esforço. A Escritura diz, o salmista diz, esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos esperai no Senhor, mas primeiro o quê? Esforçai-vos. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos omitir, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades, irmãos. Nós não podemos. Uma fé verdadeira não é uma fé paralisada. É por isso que Tiago diz que me mostra a fé, que eu vou te mostrar a obra. E por vezes a gente entende que Tiago está contradizendo Paulo, que diz que a salvação é pela graça. Não. O que Tiago está querendo dizer é que a nossa salvação verdadeira, ela não é paralisada. E diga-se de passagem, isso não tem nada a ver com os nossos calendários pessoais ou particulares. Porque o irmão Anel Paulo tem 99 anos. Meu Deus do céu, meu Deus, me ajuda a chegar lá, se for a sua vontade. O irmão tem 99 anos. Mas toda a oportunidade que você dá a esse irmão para falar, ele está falando de Jesus. Do que Jesus fez. Quem era ele, agora o que Jesus fez. E todas as oportunidades, no aniversário dele mesmo. Estava lá falando. E sabe qual é o resumo da ópera? Eu gostei, o Rúbius fez uma edição exponencial. Ele fez toda a filmagem, só que ele colocou um trecho do irmão Manuel Paulo falar. E sabe o que o irmão Manuel Paulo falou? Quem viu o vídeo, eu vi. Ele falou algo mais importante, é Deus ter dado Jesus por nós. Percebe? Não é a idade, não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com prioridade. Parece que rima, mas não rima. Não tem nada a ver com a idade. Ah, eu já estou cansado. Meu irmão, minha bisavó, morreu com um pouquinho mais de idade do que meu irmão Manuel Paulo. Mas ela é um compromisso com o Senhor. Meu avô, pai do meu pai, seguiu mesmo o rumo dela. Viveu muito. Eu acho que eu vou viver muito também. Muito bem. Mas na igreja, falando de Jesus, ministrando a palavra de Deus. É quase que foi a enterrar depois do culto. Não tem nada a ver com idade, tem a ver com prioridade. Falar ou não falar de Deus. Porque se eu tenho opção de mandar uma mensagem no telefone para alguém,
eu posso usar esse mesmo meio para comunicar Jesus às pessoas. Prioridade. Prioridade. Alguém escreveu que a pessoa exigente, ela encontra resistência. A pessoa derrotada, ela encontra indiferença. Mas a pessoa dedicada, ela encontra ajuda. E é isso que o Senhor dispõe para nós. Ajuda. Nós não conseguiremos fazer por nós mesmos. Ele quer nos ajudar. Mas Ele precisa ver em nós dedicação, esforço. O nosso problema é que hoje Deus virou o nosso serviçal. E assim terminamos nesta manhã. Certo de que o nosso Senhor, e somente Ele, é aquele que restaura a nossa força, se nós o conhecermos. Não esqueça disso. E o conhecer, aí eu ia entrar agora. E o conhecer pressupõe negar a si mesmo. Conhecer Jesus é submeter a autoridade à sua palavra, sua orientação, negar a si mesmo e depender dele. Meu irmão, que prazer é depender de Deus e estar com o Senhor. Que o nosso bom e eterno Deus nos ajude a viver de forma que as nossas preocupações sejam somente conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo.